Querido Pai, querido Mestre Jesus, estamos hoje diante de Ti, mais uma vez, para lhe pedir as bênçãos de paz, de amor, que a reunião dessa noite possa ter a energia do amor. Amor este que você nos ensinou como mestre. E que esse amor, iluminado pela razão e pela inteligência, possa atingir a todos nós, principalmente a nossa querida expositora, para que ela possa ser uma ponte entre o mundo superior e até nós. E que as luzes que forem jorradas nessa noite possam trazer conforto, paz nos corações de todos nós. E que essa mesma luz de conhecimentos, de amor, possam fortalecer os corações de todos nós, dos nossos familiares e daqueles que ainda não acreditam que o amor, a caridade é a única meta de vida que nos levará à felicidade. E com a prece que o meu amigo Jesus nos ensinou, é com essa linda prece que pedimos a permissão para dar por aberta a reunião dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão, Senhor, do Espírito e da matéria dê-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que possamos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis trilhar os caminhos da imperfeição e nos livros do mal. Que assim seja. Hoje, dando continuidade ao nosso ciclo de estudos, nós teremos a nossa querida irmã Lucila, que vai trazer um tema, os ensinamentos espíritas, e que ela possa ser abençoada aí pelos benfeitores. A palavra é sua, Lucila. Jesus te abençoe. Boa noite para todos. Boa noite, Lucila. Hoje, então, nós ficamos sob a responsabilidade de conversar um pouco sobre os ensinamentos espíritas. E, para isso, nós vamos fazer algumas reflexões iniciais. Então, começando, nós vamos pensar em algumas questões fundamentais da vida. Primeira coisa é quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Por que essas questões são fundamentais para a nossa vida? Nós vamos ver que, quando a gente para pensar nessas perguntas e nas suas respostas, nós vamos ver que a forma como nós abordamos e compreendemos essas respostas, elas vão direcionar as nossas opções de vida, a nossa visão da vida. E, assim, as nossas escolhas do que nós queremos ser, do que nós vamos fazer, e da nossa força para vencer os desafios da vida, para compreender esses desafios. Então, por exemplo, quando a gente pensa no quem somos, se nós pensarmos que nós somos simplesmente o corpo, a nossa vida vai ser simplesmente esses poucos anos, né, que temos aqui com esse corpo, e nós vamos direcionar todos os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas necessidades para que o corpo tenha vida e prazer. E isso é uma visão bem egoísta, porque cada um vai se preocupar somente com o seu próprio corpo. Por que preocupar com o do outro, se nós formos simplesmente esses corpos? Mas quando nós pensamos em algo mais amplo, que nós somos espíritos imortais, e nós temos uma trajetória grande, bonita pela frente,
esse corpo ele é importante pela oportunidade que ele dá para todos nós de estarmos aqui, nesta terra, nesta vida, aprendendo, mas nós vamos conseguir, né, ter uma visão mais ampla e também, né, pensar em atitudes, opções de vida que vão além das necessidades desse corpo. Porque nós vamos conseguir pensar no outro, nós vamos conseguir pensar no futuro da humanidade, nós vamos conseguir pensar numa sociedade com mais harmonia, com mais solidariedade, nós vamos conseguir ter uma visão mais ampla, nossa, né, inclusive de futuro, de planejamento de vida. Nós somos espíritos imortais, nós não somos simplesmente corpos. Nós precisamos ter essa visão mais ampla, né, de o que é necessário para o nosso espírito. E o nosso espírito, ele não precisa de casa, ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de poder. O nosso espírito, ele busca por quê? Pela paz, pela felicidade. São questões mais amplas, mais profundas, mais permanentes. Uma outra questão que nós pensamos muito de onde nós viemos. Isso também é fundamental, porque se nós pensarmos que nós começamos a nossa existência no momento em que nós nascemos, nós vamos ficar cheios de interrogações. Se todos nós começamos a existência naquele momento, se nós não existimos antes, por que algumas pessoas nascem em famílias mais complicadas, outras não? Por que algumas pessoas são ricas, outras pobres? Por que algumas pessoas podem ter acesso à educação, outras não? Por que algumas já nascem doentes, outras não? E aí nós não vamos conseguir encontrar respostas para isso. Mas quando a gente responde a pergunta interior, nós já nos colocamos como espíritos imortais, então a gente já sabe que nós já vivíamos antes desta vida. Nós já temos uma história, uma bagagem, e que as coisas são consequência e fazem parte de um percurso necessário para o nosso aprendizado. E aí nós conseguimos compreender melhor as situações da vida, nós conseguimos sempre pensar em o que eu posso aprender com isso. Porque isso é fundamental, né? Essa pergunta principal. Quando nós temos essa visão de espírito imortal, de que nós não nascemos nesse momento, mas que a gente vem de um antes e que nós vamos ter um depois, a nossa pergunta sempre é, diante dos desafios da vida, o que eu posso aprender com isso? Então, a gente seguindo a sequência das nossas questões fundamentais da vida, nós poderíamos perguntar, para onde vamos? Porque se a gente pensasse que nós somos simplesmente esse corpo, o corpo iria morrer, e aí? Acabou. Mas se a gente pensar também a existência futura, mas uma crença simplesmente de mal ou bem, nós poderíamos vivenciar, imaginar assim, separação eterna de seres que a gente ama. Mas quando a gente pensa na doutrina espírita, ela nos ensina que nós vamos para o plano espiritual, que é o lugar, né, de onde nós viemos antes de encarnarmos. E que lá nós temos cidades, nós temos ambientes próprios, nós temos trabalho, nós temos convivência social, nós podemos estar junto com espíritos que nós amamos, nós podemos contribuir com aqueles que estão encarnados. Então, essa visão mais ampla nos consola também, porque a morte não representa o fim, mas a morte representa só uma transição, né, da saída desse mundo material e retorno ao mundo espiritual, de onde nós viemos e que é a nossa verdadeira vida, né? E por que estamos aqui?
a gente já tinha comentado, né, que nós estamos aqui para aprender. O objetivo de cada um de nós é evoluir. Então, nós estamos aqui para sermos melhores a cada dia. Nós nascemos de um jeito, ao final da nossa vida, espera-se que nós tenhamos conquistado mais virtudes, que nós temos adquirido mais virtudes. Esse é o nosso objetivo aqui. É quitar as nossas dívidas perante as leis divinas, perante a nossa consciência, e nos libertarmos desses erros para termos a consciência cada vez mais tranquila e, consequentemente, mais paz, mais harmonia, que é aquilo que a gente tanto almeja. Não dá para ser feliz com consciência pesada. Então, nós precisamos nos ver livres dos nossos erros do passado, dos nossos erros de outras vidas e conquistarmos novas virtudes para que a gente possa ter essa paz, essa felicidade, essa tranquilidade de viver. Então, é esse conjunto de princípios básicos da doutrina espírita que nos ajudam a esclarecer e responder essas perguntas que são fundamentais para a nossa vida. Com exceção da última, né, que é a ação dos espíritos da natureza, todas elas vão afetar diretamente a nossa compreensão da vida atual. E a começar do primeiro princípio, e ele tem que ser o primeiro mesmo, porque é o princípio de tudo, é Deus. Nossa crença é naquele Deus que Jesus nos ensinou a ver. É o Deus Pai, um Pai de amor, um Pai sábio, justo, bom, extremamente misericordioso. E essa visão é muito importante porque ela nos sustenta, ela nos dá força. E a gente sabe, então, que se vem um desafio na nossa vida, não é castigo, não sem razão. As coisas têm motivo, têm justiça, as coisas visam sempre o nosso bem. Por mais que a gente, às vezes, não consiga entender. Mas se Deus é bom, Ele é justo, Ele é sábio, Ele é amoroso, com certeza tudo que nos acontece tem um motivo. E quando a gente vai compreendendo todo esse conjunto de princípios básicos da doutrina espírita, o conceito de evolução, o conceito de causa e efeito, de reencarnação, de mortalidade da alma, de vida futura, esses conjuntos de conceitos eles vão se amarrando e nos ajudando a entender o que estamos fazendo aqui, por que estamos fazendo aqui, ajudando a compreender como que Deus é bom para nós e que, apesar dos desafios, e das nossas dívidas perante a lei divina, Ele está sempre disposto a nos acolher, Ele sempre nos acolhe. É aquele pai da parábola do filho pródigo, né, que o filho abandona o pai, mas o pai está sempre de braços abertos para receber esse filho. Então, às vezes, nós nos distanciamos de Deus, nosso Pai, mas Ele está sempre aberto a nos receber, a dar o melhor que puder para cada um de nós. Então, esse é o conjunto de princípios básicos da doutrina espírita e que são fundamentais para que nós compreendamos muitas situações de vida, ou melhor, todas, né, situações da nossa vida. Que a gente possa sempre enxergar a bondade, a justiça divina, porque isso é que nos dá força para vencer todos os desafios. E qual que é o impacto desses conhecimentos em nossas vidas? No Livro dos Espíritos, na questão 799, os Espíritos nos esclarecem que o Espiritismo ele contribui destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. É o que nós vemos, né? Por que a gente vê corrupção? Por que a gente vê essa sede de poder, essa despreocupação com aquele que está sofrendo, aquele que passa dificuldade? Porque muitas vezes as pessoas estão vendo somente o corpo,
Mas a partir do momento que nós temos essa visão mais ampla que o Espiritismo nos oferece, de vermos, de nos enxergarmos como espíritos em processo de crescimento, nós vamos buscar novos interesses. Não faz sentido viver uma vida em busca de posses que vão ficar na terra. As posses que nós devemos procurar são aquelas que nós podemos carregar conosco. São as nossas virtudes, são os conhecimentos que a gente pode adquirir. Então, com a doutrina espírita, a gente não tem mais a dúvida se o que acontece, para onde nós vamos, como a gente acabou de discutir. Mas a gente sabe que existe uma vida futura. Nós sabemos do plano espiritual, nós sabemos da lei de causa e efeito, ou seja, tudo que nós fizemos vai ter um efeito. E aí nós começamos a planejar melhor o nosso futuro. Nós começamos a pensar melhor nas escolhas que nós estamos fazendo nessa vida. E uma outra questão é essa de seitas, castas, cores, esses inúmeros preconceitos que nós vemos na nossa sociedade atual. Por que ter preconceitos se somos todos irmãos? Aí a gente vê, assim, preconceitos, às vezes, religiosos, né? E de cor, como está dizendo aí, ou como antigamente, acho que hoje em dia a gente não tem isso mais, mas antigamente dava-se muita importância ao nome da família, né? A nobreza, sangue azul, essas coisas todas. Mas quando a gente estuda a reencarnação, nós sabemos que uma hora a gente vem rico, outra hora a gente vem pobre, uma hora a gente vem poderoso, outra hora a gente vem sem poder nenhum, porque todas são oportunidades para nós aprendermos alguma coisa. Uma hora é a humildade, outra hora é como você podar seu orgulho, né? É como você saber valorizar bens que não são somente os materiais. E então, uma hora você pode vir, né, como eu, com aparência oriental, mas outra hora você pode vir com aparência, né, com uma cor negra, e aí sim vai, né? Então, para que ter preconceito se nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai, e as nossas situações, elas cada vez, em cada reencarnação é uma? Então, a gente começa a acabar com essa visão muito equivocada da vida, que são as visões decorrentes dos preconceitos, e a gente consegue realmente se solidarizar melhor com todos, sem nenhuma visão deturpada. Nós somos irmãos, é isso que importa. Então, a base disso tudo, né, desse comportamento solidário aí, está em Jesus e o Evangelho. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, a pergunta é direta: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é muito curta e objetiva: Jesus. Jesus é o nosso modelo. Então, quando formos agir, quando formos falar, quando formos pensar, a gente tem que lembrar de Jesus e refletir, né? Como que Jesus agiria numa situação dessa? O que Jesus falaria? Qual seria a postura dele? Porque ele é o modelo de perfeição moral que nós devemos adotar para a nossa vida. Se nós parássemos pais para estudar o Evangelho, reflexionar sobre seus conhecimentos e sobre aquilo que Jesus nos ensinou, e principalmente direcionar esses conhecimentos para a prática, nosso mundo seria muito melhor. Então, ele é o espírito mais puro que já passou pela Terra, e ele, então, deve ser o nosso modelo. E ele mesmo se definiu dessa forma várias vezes, né? E nós colocamos aqui 3 versículos para a nossa reflexão. Ele colocou que vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou. Ou seja, ele assumiu que ele é o nosso mestre.
E esse mestre, ele não foi simplesmente de falar por palavras, mas ele foi um mestre de exemplificação. Ele também falava, a gente sabe que tem belíssimas palavras, inclusive o Sermão da Montanha, tem inúmeros ensinamentos de como devemos conduzir a nossa vida, mas mais do que simplesmente falar, ele deu o exemplo de amor, de como praticar o amor, de como praticar a caridade, e é por isso que ele fala em João, como está registrado em João 13,15, eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Então, não é muito interessante, porque uma coisa é alguém simplesmente falar assim, né? Vocês devem se amar uns aos outros. E aí a gente poderia ficar se perguntando como é que é isso, de amar uns aos outros. Aí Jesus, ele mais do que falar, ele nos amou e nos mostrou como é que é amar ao outro. Então ele mostrou o perdão, a tolerância, a caridade. Então ele nos mostrou várias virtudes e comportamentos adequados diante dos outros. E mais, ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, da mesma forma, né, a doutrina vem reforçar esse conhecimento que Jesus já tinha nos passado. Não tem como nós nos aproximarmos de Deus, da perfeição, se nós não seguirmos o caminho que foi nos ensinado por Jesus, que é da prática do amor, sempre. E Jesus também se definiu como sendo a videira. E a videira, ela cresce e com vários galhos, né, ou varas. Mas se não tiver essa videira, esse tronco, vamos assim dizer, principal, né, esses galhos, essas varas não vão conseguir dar frutos. Então, o nosso caminho é Jesus, o nosso roteiro é Jesus. Os ensinamentos que a gente tem que seguir foram aqueles que ele nos deu. E ele conclui esse trecho dizendo, né, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E vem a pergunta: espíritas são cristãos? Sim, nós somos cristãos. Por quê? Porque nós seguimos ou procuramos seguir os ensinamentos que Jesus nos deu. E Paulo, no Evangelho, numa mensagem que está registrada no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz: esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque não basta a gente falar que acredita em Jesus. Nós temos que demonstrar. E a gente só, da mesma forma que Jesus fez, ele não simplesmente falou de amor, ele praticou amor. Então nós temos que demonstrar isso, ou pelo menos, né, que nós estamos nos esforçando para seguir os ensinamentos do Mestre. Nós não conseguimos ainda fazer tudo que Jesus fazia, porque nós ainda estamos no processo de crescimento, no processo de aprendizado. Mas o esforço já é algo positivo, já é uma demonstração de que nós reconhecemos que Jesus é o nosso Mestre, é o nosso caminho, é o caminho, na verdade. E aí todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertence. Então, todo mundo que pratica o amor está seguindo a lei divina. A lei divina que Jesus veio nos ensinar porque nós estávamos precisando aprender. E Kardec nos esclarece mais no Evangelho segundo o Espiritismo que
o espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, ou seja, nós temos que entender e nos conscientizarmos daquilo que a doutrina nos traz, né? Porque somente assim nós vamos conseguir nos caracterizar como verdadeiro espírita e como cristão verdadeiro. Tá? E nós precisamos saber também, lembrar, que o espiritismo, então, ele não trouxe uma nova moral. Porque a moral já tinha sido trazida pelo Cristo. Jesus já tinha deixado aqui tudo que a gente precisa saber sobre a lei de amor, sobre a moral. O que o Espiritismo se propõe a fazer com seus princípios fundamentais é facilitar ao homem a compreensão dessa lei, para que a gente tenha uma fé mais inabalável, para que a gente compreenda e que a razão apoie a nossa crença, a nossa compreensão, para que a gente não duvide, não vacile, e assim a gente tenha mais força para poder vencer os desafios da vida. E a casa espírita, como que ela se encaixa nisso tudo, né? A casa espírita, ela pode ser vista como uma escola, como Emmanuel diz. É uma escola benemérita. Ele está aberto à instrução para o entendimento das leis, que é o que a gente acabou de dizer. A doutrina espírita ela não veio trazer uma nova moral, mas ela veio para nos ajudar a entender aquilo que Jesus tinha nos explicado, né, nos ensinado, e para a gente entender todos esses fenômenos da evolução e do destino. Quando a gente entende reencarnação, lei de causa e efeito, nós vamos compreender melhor os acontecimentos das nossas existências. Então, Emmanuel fala também em outro livro, né, que o Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar. Porque aqui todo mundo pode aprender com o outro e também pode ensinar, porque todos nós temos experiências, conhecimentos desta e de outras vidas. Nós podemos plantar o bem e recolher as graças do bem, aprimorar-nos e ajudar os outros também a se aperfeiçoar, porque à medida que eu vou me aprimorando, eu vou estimulando os outros, né, pelo meu comportamento, a mudarem também o seu próprio comportamento. Então, a casa espírita é também um tempo de oração, é um local, né, como existe uma igreja, como existe um mosteiro, é um local onde a gente se reúne para orar, para a gente se encontrar com essas forças superiores. É também um hospital, porque da mesma forma que em um hospital são tratados doentes, aqui também nós temos, né, nós recebemos e procuramos trabalhar em favor daqueles que estão carentes, daqueles que se sentem adoecidos na alma, né, de diversas formas. E, como diz aqui no texto da FEB, o objetivo não é competir com a medicina terrena, porque a gente sempre estuda, né, os livros espíritas falam isso. A medicina terrena, os remédios, os médicos, eles não podem ser desprezados, não. O que o médico fala, o remédio que ele receita, tem que ser adotado, sim. A doutrina espírita está aqui, o centro espírita existe para nos ajudar, nos oferecer apoio espiritual, atendimento fraterno e complementar aquilo que a medicina faz, para que o remédio, quem sabe, possa fazer mais efeito ainda, para que a gente esteja mais preparado para uma cirurgia, para que a gente possa recarregar as energias, para que possamos, né, muitas vezes, fortalecer nosso organismo, nosso corpo físico contra moléstias. E então vem a fluidoterapia também, como a gente chama de passe, reuniões de desobsessão, e o próprio trabalho também é uma forma da gente ter energias positivas que nos ajudam.
Então, o templo espírita também é uma oficina de trabalho. O trabalho é muito importante para que a gente possa aprender, para que a gente possa se dedicar alguns momentos para o outro. Então, a gente vê diversas atividades na casa, tem para cada um com o seu jeito, né? Alguns têm mais aptidão para uma coisa, outros para outra, e assim tem tarefa para todo mundo, tem a creche, né? Então, assim, só a creche tem diversas opções também de tarefa, e então nós vemos que os irmãos mais fortes podem apoiar aqueles que são mais fracos, os mais felizes, aqueles que estão passando por mais dificuldade, mais dores no momento. Então, essa é a nossa oficina que a gente propõe, né? Então, diante disso tudo, o que a gente percebe? Né? Que o Espiritismo nos ajuda a compreender os problemas da evolução do ser, da dor e do destino. Né? Porque as coisas passam a ter sentido, passam a ter uma justificativa. Às vezes nós não sabemos exatamente a justificativa neste momento. Como espíritos, nós sabemos, porque as nossas reencarnações, elas são planejadas. Nós sabemos por que nós estamos passando por essa ou aquela situação antes de reencarnarmos. Mas, às vezes, no momento da reencarnação aqui, quando reencarnados, né, normalmente nós não lembramos daquilo do nosso planejamento, né, como nós não lembramos no momento que nós estamos assim despertos dos nossos compromissos. E o Espiritismo ajuda a compreender, ele nos liberta de correntes de angústia, por exemplo, porque nós conseguimos perceber que as coisas têm motivo. Isso consegue nos libertar de muitas angústias. Nós conseguimos perceber que tudo passa, né? Que hoje tem um grande desafio, que às vezes parece que não vai ter fim, mas vai ter fim. Às vezes é alguém muito querido que parece que nunca vai conseguir escolher o caminho correto, o caminho do bem. Vai conseguir sim, pode não ser hoje, amanhã, mas ele, como espírito, vai conseguir sim vencer as suas dificuldades. E não existe mais muralhas de separação, porque espíritos que se amam, eles podem se encontrar, podem se ajudar sempre, não existe essa distância, essa separação definitiva. Então, por que ter pessimismo? Não tem por que ter pessimismo. O objetivo é ser otimista, mas o otimismo racional, com compreensão dos motivos, das razões das coisas que acontecem na nossa vida. Né? E com isso tudo, né, que nós recebemos da doutrina espírita, com tudo que nós recebemos da casa espírita, porque ela nos oferece inúmeras oportunidades, igual a gente falou de escola, né, de conhecimento, de trabalho, de auxílio, com tudo que nós recebemos, nós nos sentimos comprometidos a retribuir de alguma forma com a nossa dedicação, a nossa gratidão, o nosso trabalho, né, ao nosso centro espírita. Então, o que a gente percebe, né? O tema de hoje é esclarecimentos espíritas. Nós vamos, então, recordar que a gente discutiu que, como espíritas, nós temos essa certeza da sobrevivência do ser após a morte do corpo físico. Então, se nós, espíritos, temos uma existência após e também anterior, né, nós temos que ter uma preocupação que vai além das questões materiais relacionadas a este corpo físico, a nossa família desta vida. Nós temos que nos preparar para algo que vai muito além, para uma família universal, para um porvir aí que é muito mais amplo do que simplesmente uma existência aí de, sei lá, 10, 50, 100 anos, né? Nós somos espíritos, vamos viver aí milhões, milhões, milhões de anos.
e que algum dia nós vamos ter paz e felicidade, mas quando isso vai ser? Vai depender de cada um de nós. Se quisermos que seja logo, nós podemos fazer essa opção, escolhendo melhor aquelas atitudes, né, aquelas ações, aqueles pensamentos que vão nos poder trazer essa paz que nós tanto almejamos. Quanto mais cedo nós fizermos essa opção, mais cedo nós teremos essa paz, essa harmonia. Desde esta vida, se nós conseguirmos. Então, nós temos que fazer a opção. Ao invés de nós vivermos correndo atrás de questões materiais desgastantes, que são transitórias e fazem parte só de uma vida, nós devemos buscar o triunfo sobre nós mesmos. Vencer as nossas dificuldades. Se perguntar a cada dia, né, quais são os desafios que eu tenho que vencer em mim? O que eu tenho de maior dificuldade? É falta de paciência, falta de tolerância? Nós estávamos conversando aí dos preconceitos. Quais preconceitos eu tenho? Eu tenho que ser claro, né? Eu tenho que ser sincero comigo. Quanto de orgulho que eu tenho, quanto de prepotência, quanto de pessimismo, quanto que eu tenho que melhorar na minha capacidade de ser grato. E é isso, essa é uma batalha contínua. Então, eu tenho que me esforçar a cada dia para vencer essas más inclinações. E esse esforço tem que ser contínuo, porque essa batalha ela não é pequena, né? Ela não é assim, venci, já sou paciente, venci, já sei perdoar, já sou tolerante. Não, é um processo, né? Cada dia mais a gente vai exercitando, vai vencendo o desafio, né? E assim, com o tempo, nós conseguiremos realmente falar, sou paciente, eu tenho paz no meu coração. Mas para isso, como diz a Joana de Ângeles no livro Vidas Vazias, nós temos que ser capazes de superar insignificantes equívocos. Porque às vezes a gente preocupa demais com coisas muito pequenas. Questões sem importância. Nós vivemos, às vezes, preocupados com questões sem importância, passageiras. E na hora que a gente vai somando esse conjunto de coisas insignificantes, passageiras, sem importância, a vida vira uma confusão, vira um desafio grande, porque nós vamos somando coisas pequenas que não precisavam ser problemas, mas nós transformamos cada um deles em grande problema. E aí as coisas vão ficando mais difíceis. Mas aí nós temos que vir com essa visão de espíritos imortais, de uma visão de futuro, parar e pensar qual que é a importância disso para a minha vida como espírito, o que eu estou aprendendo com isso, o que eu estou me tornando melhor com isso, dar valor àquilo que realmente tem valor, fazer escolhas que possam dignificar a nossa existência. Nós vamos errar? Vamos. Porque a gente já tem muitos vícios, muitas manias, muitos mal hábitos, né? Mas o que a gente vai fazer? Nós vamos repetir com naturalidade a experiência. E um dia nós vamos conseguir obter sucesso, né? Todos nós vamos conseguir vencer os nossos desafios, as nossas deficiências, as nossas dificuldades. Joana fala, né? Confia nas tuas possibilidades novas e avança. Por quê? Nós todos vamos evoluir. O destino de nós todos é sermos perfeitos. Na questão 116 do Livro dos Espíritos, a resposta é muito clara. Nenhum de nós vai se conservar nas ordens inferiores. Todos nós nos tornaremos perfeitos. Então, nós temos que confiar nessas nossas possibilidades. E nós erramos, nós vamos repetir, nós vamos levantar, nós vamos caminhar. Um passo a cada dia.
porque o destino de todos nós é nos tornarmos perfeitos. Não adianta não querer, porque todos nós um dia vamos nos tornar perfeitos. Vai chegar um dia que nós vamos nos esforçar cada vez mais e a luta vai ficando mais fácil à medida que nós evoluímos e compreendemos melhor as leis divinas, as questões morais, as questões da nossa existência, do destino, porquê da dor. Então, quanto mais nós crescemos, mais nós compreendemos, mais fácil vai ficando a nossa caminhada. E Jesus também nos falou, né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Então, hoje, nós ainda não conseguimos fazer tudo o que Jesus fez. Mas um dia, nós conseguiremos fazer tudo o que ele nos ensinou, porque esse é o nosso destino. É isso que a doutrina espírita nos ajuda a compreender como que nós vamos conseguir fazer obras maiores do que aquelas que Jesus fez. Porque um dia todos nós vamos conseguir. Basta nós caminharmos, faz parte. E quanto mais nos esforçarmos, mais rápido nós chegaremos no ponto de fazer aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Então, que a doutrina espírita, os esclarecimentos espíritas possam fazer parte de nossa vida, juntamente com o Evangelho, para que nós possamos direcionar melhor as nossas escolhas e a nossa vida. Muito obrigada. Pela atenção, uma boa noite para todos e que Jesus possa estar conosco sempre.